Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Sistemas Embarcados. Na aula de hoje nós vamos dar sequência à revisão de sistemas operacionais dos recursos do Linux. Nós vimos já processos, sinais. Hoje nós vamos falar sobre threads. Threads e os mecanismos de sincronia entre elas. Então, vamos lá. Então, nós, repassando, já falamos de acesso a arquivos, I/O, processos e sinais, comunicação e sincronismo entre processos, e hoje nós vamos focar na parte de threads, principalmente na biblioteca pthreads com o POSIX, em C. Então, thread basicamente são os mecanismos que permitem a realização de tarefas simultâneas, num sistema computacional. Nesse caso, elas são semelhantes a programação multiprocessos, vários processos, mas a diferença é que elas são unidades concorrentes dentro de um mesmo processo. Na prática, todo processo ele tem no mínimo uma thread. A thread é o que é escalonada no escalonador de sistema. Tá? Mas normalmente quando a gente fala em multithread, nós estamos falando de threads dentro do mesmo processo. Então a diferença básica, entre multiprocesso e multithread, aqui à esquerda nós temos o multiprocesso, então a aplicação roda vários programas, então ela pode criar programas filho, child, nós vimos num vídeo anterior, cada filho executa a sua própria tarefa, cada child program, e tem seu espaço de memória protegido, então eles estão separados pelo sistema operacional totalmente em áreas, em boxes diferentes. Tá? E a comunicação entre esses processos é utilizada através dos mecanismos IPC, então pipes, sinais, arquivos e assim por diante. E a troca de contexto num processo, ela é maior, Você tem que tirar toda a parte de memória, de arquivos, tudo que está alocada para trocar de um processo para o outro. Em contrapartida, quando a gente está falando de um processo multithread, múltiplas threads dentro do mesmo processo, uma só aplicação ela pode rodar várias threads, e elas compartilham o mesmo espaço de memória. Então, como é um único processo, todo o espaço de memória ele é compartilhado. A comunicação, nesse caso, é mais simples porque usa já a memória compartilhada. Então, variáveis globais, por exemplo, automaticamente são acessíveis por todas as threads. Tá? O problema disso é, obviamente, o risco de você acessar a área de memória, uma thread afetar a área de memória de outra. Então, há risco de corrupção de dados se você não controlar bem esse processo. E a troca de contexto é o chamado lightweight, ou seja, ela é mais leve. Ao invés de trocar todo o espaço de memória do processo, você só troca especificamente o stack pointer e a posição de execução e registradores da sua pilha na tabela de processos. Então aqui vendo, nós temos o ambiente de memória, de um processo como um todo, ele vem o ambiente do processo e o ambiente de execução da thread em si. Quando a gente fala de troca de contexto de processo, nós estamos falando da troca de toda essa área de memória no processador, e quando nós estamos falando de execução só de mais uma thread, a parte superior, ela mantém a mesma, e a troca só se dá na parte do program counter, o stack pointer, registradores e o estado de execução. Então, por isso a gente chama de troca mais leve entre threads. Os estados básicos de execução de uma thread são equivalentes àquilo que nós já colocamos do processo. Aqui só estamos os estados mais simplificados. Então, a thread ela pode estar rodando, ela pode estar bloqueada se fizer uma chamada de sistema e estiver aguardando algum tipo de recurso ou sinal do sistema operacional, ou ela pode estar pronta na fila para execução. Da mesma forma que os processos, as threads elas são gerenciadas pelo escalonador do seu sistema operacional. No caso do Linux, a implementação das threads é utilizada através de uma API conhecida como pthreads, então é uma biblioteca padrão de threads do POSIX, e todas as funções de threads elas são declaradas no arquivo pthread. Porém, essa é uma biblioteca que tem que ser linkada por fora, ela não é incorporado o código-fonte dela dentro do seu próprio arquivo, então quando vai compilar você tem que chamar o argumento lpthread para incluir a linkagem dessa biblioteca. Então, cada thread, assim como um processo, ela também é identificada por uma identificação, por um ID, um thread ID,
é uma variável especial, né, utilizada para isso, e cada thread criada ela executa, né, uma função específica. Então é como se fosse um mini programa dentro do seu próprio programa. Tá? Quando ela encerra a sua execução, ela retorna um valor para a função principal, para main, por exemplo, que chamou. Tá? E normalmente você pode passar parâmetros, né, para essa thread. Então nós vamos ver esses detalhes a seguir. Então aqui é uma representação da função básica de criação de uma thread, né? Seria o código mínimo necessário para você criar uma thread. Então nós temos aqui pthread, então eu crio uma variável especial do tipo thread, em seguida eu utilizo a função pthread create. Né? Então eu passo a identificação, o ponteiro dessa identificação, depois alguns argumentos de atributos, a função que vai ser inicializada, ou seja, o código que a thread vai executar, e argumentos que eu posso transmitir para essa thread. Tá? Então, no primeiro caso eu tenho um ponteiro, depois o objeto que vai ser atribuído à thread, né, e ele controla essas threads, e aqui no final eu tenho um ponteiro aqui para a função, né, para passar argumentos para a inicialização dessa thread. Então, a chamada da pthread create ela retorna imediatamente, né? A thread imediatamente ela é criada, e assim que uma thread é criada, o programa, né, original que chamou a thread, ele continua a sua execução, ele segue, não é uma chamada blocante, ele segue a sua execução, enquanto isso a nova thread começa, né, a ser executada em paralelo. Então aqui tem um exemplo simples de criação de threads. Então, incluindo aqui a biblioteca pthread, né, nós temos aqui a função que a thread vai executar, que é o print xs, ela vai imprimir, né, um caractere na tela, e a função principal, né, a nossa thread principal na main, ela vai simplesmente criar, chamar a criação e ficar em paralelo a essa nova thread. Então nós vamos rodar esse programa para vê-lo funcionando. Então vemos aqui para o primeiro exemplo, né, nós temos a função que a thread vai executar, o print xs, ela basicamente vai receber um argumento, e a partir desse argumento que vem do tipo void, né, um ponteiro para void, nós vamos dereferenciar o ponteiro do tipo que a gente vai passar. Então nesse caso aqui nós vamos passar um char. E enquanto a thread estiver executando, nós vamos ter um loop while, né, um loop permanente, que vai imprimir na tela, né, esse caractere. Em seguida nós vamos inicializar duas threads, né, então modifiquei um pouquinho o exemplo do que está no slide para colocar mais uma thread. Então nós vamos imprimir tanto o caractere 1 quanto o caractere asterisco. Vamos então chamar a função de criação das threads, pthread create, para a thread 1, para a thread 2, passando a função de execução, ambas as threads vão executar a mesma função, só que uma vai receber o caractere 1 e a outra vai receber o caractere asterisco. Né? Enquanto isso, enquanto as duas threads estão executando, nós vamos rodar um código equivalente na main, né, na terceira thread ou na thread principal, que seria equivalente ao que está rodando lá dentro das threads, né, só que imprimindo o caractere hífen. Então, fazendo aqui agora a compilação da nossa thread, vamos chamar aqui o binário de T1, e eu tenho que linkar a biblioteca pthreads. Então fizemos a compilação, agora vamos rodar, executar. Então, o que vemos aqui, né, vamos interromper a execução das threads, mas o que nós podemos ver é que cada thread está sendo executada, né, de maneira alternada, e o escalonador do processo está decidindo, né, em que momento cada uma das threads é executada. Então vemos aqui que uma das threads, né, que imprimiu 1, depois aqui imprimiu o hífen, depois do asterisco. Tem horas que nós temos a execução só de um momento aqui, um ciclo de uma thread, imprimindo o seu caractere e assim por diante, que mostra o caráter aleatório de execução das threads. Então, dando sequência, né, o próximo passo é a gente passar alguns dados para a thread de maneira mais estruturada. Nós passamos simplesmente um caractere. Né? Então, o último argumento da função pthread ele é do tipo void arg, né? Um argumento que você passa, e ele é definido dessa maneira para que você possa passar qualquer tipo de variável, seja uma variável simples ou uma estrutura de dados. Né? Então, nós vamos exercitar isso agora, a possibilidade de passar dados, e a consequência, né, dele ser um void é que você tem que passar um ponteiro para transmitir os dados, mas
a thread ela tem que saber exatamente que tipo de dado que você está passando para dereferenciar esse ponteiro e saber interpretar exatamente a área de memória que está sendo apontada. Então, nesse caso, nós temos um segundo exemplo que está aqui no slide. Nós vamos direto para o código. Então, estamos aqui no código de exemplo. Nesse caso, nós vamos trabalhar com essa estrutura de dados, struct char print parâmetros. Então, nós vamos ter nessa struct dois parâmetros, duas variáveis, uma do tipo char, uma do tipo inteiro. E o código da thread, o código que a thread vai executar, é o char print, né? E vai receber esse parâmetro. Então, vejam aqui na estrutura da main que nós vamos criar duas threads. Vamos criar duas vezes a estrutura de dados. Uma delas, nós vamos preencher a variável caractere com x. A outra, nós vamos preencher com o número de vezes, número de repetições. Vou colocar um pouco menos aqui, 300. Em seguida, nós vamos inicializar a primeira thread passando essa estrutura de dados como argumento. Depois vamos inicializar a outra estrutura de dados com o caractere O e 200, né, como contador, inicializando mais uma vez a segunda thread. E para que a gente possa receber essa informação dentro da thread, como o ponteiro aqui, né, ele é para void, você não sabe qual é a estrutura que você está passando, você só passa o endereço de memória. Então aqui nós temos que dereferenciar o ponteiro. Então os parâmetros nós vamos dar um typecast aqui para o tipo da estrutura de dados que nós vamos ler e interpretar. Então nós vamos criar o ponteiro para essa estrutura de dados e vamos fazer o cast para esse tipo de estrutura. E em seguida nós vamos fazer aqui a impressão desses caracteres na tela. Então vamos compilar mais uma vez. E vamos executar. Bom, aqui nós vemos que não foi impresso nada, na verdade o programa executou e encerrou, né? Nesse caso, o grande problema aqui nesse caso é que nós estamos executando e logo em seguida, antes das threads poderem iniciar, a main ela simplesmente está encerrando o meu programa. E quando eu encerro o meu processo, todas as threads relacionadas a esse processo também são encerradas imediatamente. Então a solução para o problema é a gente usar a pthread_join, essa função pthread_join, justamente para que as threads elas possam ser aguardadas pela main ou por quem criou a thread, né, até o final da sua execução. Então nesse caso a modificação nós vamos adicionar, né, a chamada da pthread_join aqui ao final da função. Então nós vamos colocar aqui pthread_join. O primeiro argumento é o ID da thread. Então nós podemos colocar aqui a thread 1. E o segundo argumento dessa função é um retorno da thread. Nesse caso nós vamos utilizar como nulo, nós não vamos utilizar o retorno da thread, mas vocês podem retornar, né, algum sinal da thread como sinal de saída para essa função join. Então aqui eu vou simplesmente copiar para um segundo, para o thread ID 2, e aí nós vamos novamente compilar e executar a função. Então aqui nós podemos ver, né, a execução, cada thread estava imprimindo de maneira alternada aí os seus caracteres. Nesse caso aqui foi impresso direto, né, cada um dos caracteres. Vamos ver se a gente consegue uma execução mais alternada aqui também. Vamos aumentar o número de execuções aqui de volta lá para os 2 e 3 mil, aumentando em 10 vezes. Então vamos compilar e executar novamente. Então vamos executar mais uma vez. E nós conseguimos ver aqui a alternância entre as threads. Então, hora imprimindo X, hora imprimindo O, como saída e assim por diante. Então, esse foi o pthread_join. Em seguida, nós temos as funções de cancelamento de threads. Normalmente, uma thread ela pode terminar a sua execução quando o código chegar ao fim, ou ela pode fazer uma chamada de pthread_exit para sair da sua função, caso esteja no meio de um loop infinito, por exemplo, e você queira encerrar essa thread. Mas, por fora, né, outra thread pode solicitar o seu cancelamento. Então, por exemplo, uma função main que abriu algumas threads pode usar
a função pthread cancel para cancelar essas threads. Então aqui nós temos um outro exemplo que mostra o funcionamento do cancelamento de threads. Bom, então aqui temos um exemplo de cancelamento de thread. Nesse caso nós temos a execução na main, a criação de uma thread, onde nós vamos inclusive capturar o resultado dessa thread. Inicialmente nós criamos a thread vai executar essa função thread function que está declarada aqui embaixo. Então basicamente essa thread function ela vai configurar a possibilidade de ser cancelada. Então nós vamos utilizar a chamada pthread setCancelState e habilitar a flag de enable, né, para o cancelamento poder ser possível. Depois o tipo de cancelamento também o deferred, que ele vai simplesmente sair automaticamente da thread. E enquanto a thread estiver sendo executada, ela vai realizar um loop, né, for de 10 com um sleep de 1 segundo. Então, basicamente, ela vai ficar contando aqui de 1 a 10 até o período de fim. Então, em 10 segundos, essa thread inicia e finaliza. Então, aqui na main, eu vou criar a thread, vou aguardar, por exemplo, inicialmente um período de 15 segundos, né, e depois eu vou tentar cancelar a nossa thread. Então, nós vamos compilar a nossa thread, vamos executar. E aí a thread faz a conta, né, o loop de conta de 1 até 10. Chegando em 10, né, de 0 a 9, ela aguarda, né, ela ainda está no sleep ali de 15 segundos. Então, quando ela tenta cancelar a thread, vejam que não é possível justamente porque a thread já foi finalizada. Agora, se nós diminuirmos esse tempo, por exemplo, para 4 segundos, então nós podemos compilar novamente aqui a thread e quando fizermos a inicialização, contando em 4 segundos, a thread foi cancelada pela main. Então, cancelando a thread em execução ainda, depois aguardando o final. Então, nós conseguimos cancelar a execução no meio, né? Ou seja, pensei em um loop infinito que eu posso, de acordo com algum tipo de variável ou com algum tipo de condição, cancelar o seu funcionamento. Então, esse foi o exemplo de cancelamento de threads. Em seguida, nós temos a parte de sincronia. Então, aqui nós temos todos os problemas, né, que nós já comentamos de condições de corrida, né, onde, por exemplo, uma área de memória compartilhada, ela pode ser modificada por mais de uma thread. Nesse caso, o risco, né, é da escrita nessa mesma área compartilhada por mais de uma thread, gerando inconsistência nos dados que estão registrados. E também um segundo problema é a possibilidade de deadlocks. Então, nesse caso aqui, nós vamos começar com o primeiro exemplo de condição de corrida, onde nós temos duas funções, duas threads, uma delas vai incrementar um contador, a segunda vai decrementar o contador, né? Então eles utilizam ali um tempo de incremento e decremento ali do contador em paralelo. Então aqui nós vamos rodar o exemplo. A primeira função, a primeira thread, ela vai trabalhar com o incremento do contador. Então ele vai contar, né, somar a conta, e o segundo ele vai diminuir a conta. E em paralelo aqui a main, ela vai inicializar, vai criar e inicializar as duas threads e aguardar o seu término. Então o problema da concorrência aqui pode ser visto, né, a condição de corrida, onde nós temos duas funções que estão querendo acessar uma mesma área, né, nesse caso uma incrementando um contador compartilhado e outra decrementando esse contador compartilhado, e cada thread ela sendo executada. Então, na execução, nós já podemos prever um possível problema, nesse caso de concorrência, onde vocês veem que uma thread, né, que inicia o seu incremento do contador, ela é interrompida e logo em seguida nós temos o decremento, o início do decremento do contador e logo em seguida a finalização desse decremento, depois a inicialização novamente do decremento do contador e em seguida finaliza-se o incremento. Então, essa região, né, onde o contador pode ser somado e subtraído, ela foi acessada pelas duas threads praticamente ao mesmo tempo, né? Uma interrompeu a outra, uma sobrescreveu a ação da outra.
Então, o problema que pode acontecer nesse sentido, né, ele está quando nós temos uma variável compartilhada entre as duas threads. Então, agora nós vamos introduzir uma variável compartilhada, que é o contador. No caso, as threads elas vão utilizar esse contador, que é compartilhado. Em vez de só entrar na região crítica, elas vão, de fato, incrementar e decrementar o contador nessa região. Então, seguindo para o segundo exemplo, né, onde nós temos, de fato, a memória compartilhada, nós temos agora uma variável global, que é a variável compartilhada, e nós temos aqui o contador sendo incrementado, de fato, a variável compartilhada sendo incrementada e depois sendo decrementada. Então, inicialmente, nós vamos executar esse código de maneira sequencial. Então, significa que nós vamos criar a primeira thread, né, executar a primeira thread, depois criar a segunda thread e executar a segunda thread. Nós vamos executar esse código aqui de cima. Então, vamos compilar. E agora nós vamos executar. Então, o valor final aqui nesse caso vai ser 0. Por quê? Porque uma thread ela incrementou o contador 10.000 vezes e a outra thread decrementou o contador 10.000 vezes. Então, a soma, né, tem que dar sempre zerado. Agora, se eu tirar aqui o sequencial e executar as threads de fato em paralelo, né, o que vai acontecer é nós vamos executar esse segundo trecho de código, ambas as threads vão ser criadas, elas vão executar em paralelo, no final nós vamos aguardar a finalização, né, o join dessas duas threads, as threads serem terminadas, né, e verificar o valor compartilhado. Então nós vamos compilar novamente o código e executá-lo. Vejam, ainda, mesmo de maneira paralela, nós estamos tendo resultado igual a 0. Isso significa que o escalonador do processo está conseguindo executar uma thread de cada vez. Se a gente continuar executando, vai ter hora que vai dar erro. Então aqui começou a dar um erro. Mas se nós aumentarmos bastante aqui o número de execuções dessa thread, então aumentei aqui para 100.000, então, compilando novamente, aqui vai ser mais difícil dele conseguir executar 100.000 vezes cada thread sozinha, né, sem interferir uma na outra. Então, aqui nós vemos o problema acontecendo com uma frequência muito mais alta do que antes, né? Então, o que está acontecendo é, basicamente, uma thread ela está sendo interrompida, enquanto ela está incrementando, ela é interrompida, né? E depois, quando está decrementando, ela pode ser interrompida no meio, né? Aqui nós temos que lembrar que a execução dessa thread não é uma linha unitária incrementa-decrementa, né? Então, o que pode estar acontecendo é aquele clássico problema de interrupção no meio de uma execução, tá? E que nós temos que lembrar que o código de incrementar ou decrementar, na prática, ele não é um código de uma linha em C, mas é um código assembly, né? Então, primeiro, para incrementar, eu tenho que realizar uma instrução de mover áreas de memória, depois eu faço o incremento e depois eu movo novamente ou copio para aquela área de memória. A mesma coisa no decrementar. Eu estou usando a função add, ou a instrução add, e no outro caso eu estou usando a função de subtração, né? Então, a sua thread de incremento ela pode ser interrompida, por exemplo, antes de ser incrementada. Então, para explicitar, né, a condição do caminho feliz seria você acessar o registrador, pegar o valor do contador, somar mais um e depois incrementar, né, o contador com esse resultado, né, do registrador 1. E aí você ser bloqueado, né, a sua thread ser bloqueada e começar a segunda e faz o decremento. Então esse aqui é o caminho feliz. Mas o que acontece muitas vezes é esse outro caminho aqui, onde você é interrompido justamente no meio desse processo. Então você copiou o valor do contador, incrementou em 1, enquanto isso a sua thread foi bloqueada, e o registrador, o contador, né, anterior, ele foi copiado. Então vamos supor que nós estávamos aqui em 1, somei mais 1, o resultado deveria ser 2, mas a thread foi bloqueada. A segunda thread, ela lê o valor 1, que é o valor inicial, decrementa, escreve o valor no contador igual a 0, e quando você volta a executar, você vai escrever o valor 2. Então nós já tivemos uma inconsistência, né, no resultado da memória. Então, as possíveis soluções para esse tipo de problema é a utilização do mutex, ou mutual exclusive, né? Usar uma chave centralizada,
ou a utilização, por exemplo, de semáforos. Então, são técnicas onde a gente vai permitir ou não a utilização ou acesso de threads a uma região que a gente chama de região crítica de memória. Né? No caso do mutex, então nós temos a construção, a criação de uma variável especial, né? Ela é binária, então você pode ter valores 0, 1, e as ações que as threads têm é de adquirir ou liberar essa chave de acesso àquela região crítica. Tá? Então isso garante que as operações elas sejam o que a gente chama de atômicas, ou seja, ao invés de um incremento que pode custar 3, 4, 5 ou 10 instruções de execução no processador, você chama aquela região inteira de uma região de uma única instrução. Né? Isso é o que a gente chama de operação atômica, ela não pode ser quebrada. Tá? Então, a aquisição do mutex é blocante. Né? Então, caso a chave esteja sendo usada, a thread que tentar acessar a chave do mutex ela vai ser bloqueada. Então, basicamente, a execução, né, com o mutex ela funciona da seguinte maneira. A primeira thread ela começa a ser executada, a segunda thread também é disparada. A primeira thread iniciou antes, ela já faz a requisição dessa chave, então ela consegue, né, o acesso à chave, ou seja, o acesso a entrar na região crítica. Em seguida, ela entra na região crítica e começa a executar o seu código com posse da chave. A segunda thread, nesse momento, ela entra em execução e ela faz a solicitação de adquirir a chave, porém, ela não recebe a chave que a chave está sendo usada, está ocupada. Então, ela fica num estado bloqueado. Né? Em seguida, a thread 1 ela termina a sua execução, libera a chave e automaticamente quem solicitou a chave ficou na fila, né? A thread 2 solicitou a chave, ficou na fila, adquire a chave e pode executar o seu código na região crítica. Depois ela libera a chave e aí podemos continuar a execução. Tá? Então, nesse caso, a solução para esse primeiro problema nosso seria criar um mutex, né? Então, nós vamos utilizar a pthread mutex para criar esse mutex, que é compartilhado. Em seguida, nós vamos inicializar a chave, né? Vamos utilizar a função mutex init. E aí, cada uma das regiões, né? Cada uma das threads, ela pode solicitar utilizando a função pthread mutex lock para adquirir a chave e unlock para devolver a chave. Tá? No final da execução, a gente pode destruir o mutex com a função pthread mutex destroy. Então, voltando ao nosso problema original, né, de área compartilhada, nós vamos adicionar aqui o mutex como variável compartilhada e em cada thread nós vamos fazer a solicitação do lock e unlock dentro da região crítica. Então, voltamos aqui ao acesso remoto a Raspberry, onde nós já acrescentamos, né, agora nós temos o mutex sendo declarado. Em cada uma das threads nós acrescentamos o lock e unlock e aqui o lock e unlock no decrementa contador. Da mesma forma, agora nós acrescentamos a inicialização do mutex antes da criação das threads, depois criamos e executamos as threads e ao final nós podemos destruir a chave, né, que é compartilhada. Então, vamos compilar e executar. Executando agora, todas as vezes nós vamos resultar, né, no mesmo valor, mesmo que a gente aumente bastante aqui o número possível de execuções. Então, vamos aumentar aqui para 1 milhão, executar novamente, e todas as vezes ele vai dar o mesmo resultado de 0. Então, protegemos a nossa região crítica. Porém, existem condições em que, dependendo da complexidade de threads e regiões que você tem que acessar, né, existe esse perigo da chave não ser liberada em alguma condição. Tá? Então, por exemplo, no caso que nós temos duas threads acessando regiões críticas, a thread 1 pode adquirir a chave, por algum motivo ela entra na região crítica, começa a executar, a thread 2 pede a chave, e a thread 1 não foi bem programada, ou ela entrou em alguma condição de if que você não caiu ou pulou aquela sua linha de unlock ou devolver a chave, e você entra numa situação onde a thread 1 novamente tenta adquirir a chave, é bloqueada, e entramos numa condição de deadlock, ou seja, nenhuma das threads agora consegue adquirir novamente a chave e o seu processo fica totalmente travado. Tá? Então isso é um problema, né, de sincronia que pode acontecer não necessariamente por falha
de programação, mas às vezes um erro de lógica, né? Dependendo da complexidade do código, é fácil a gente cair nesse tipo de mecanismo. Uma outra possibilidade é quando nós temos mais de uma seção crítica. Então, por exemplo, nesse caso aqui nós temos duas seções críticas, cada uma com a sua chave. Então, uma thread 1 ela adquire a chave de número 1, depois ela inicia a execução nessa região crítica, né? Adquire a chave 2, realiza a seção crítica, né? Enquanto isso, uma thread 2 ela tenta adquirir a chave 2, não consegue, né? A thread 1 libera a chave 2, enquanto isso, a thread 2 agora acessa a sua região crítica da chave 2. Em seguida, ela adquire a chave 1, tenta adquirir a chave 1, não consegue. A thread 1 finaliza a seção crítica 1, que estava dentro, né, junto com a seção crítica 2, e libera a chave. E aí a thread 2 consegue acessar essa chave, né, e executa, finalizando tudo direitinho. Só que se a gente muda a ordem de execução de uma thread para outra, né, nesse mesmo caso, a thread 1 adquire a chave 1, entra na seção crítica, a thread 2 tenta adquirir a chave 2 ainda está liberada, ela consegue, entrou na região crítica 2, a thread 1 tenta agora adquirir a chave 2, não consegue porque está bloqueada, e a thread 2 tenta adquirir a chave 1. Então, em ambos os casos agora, nós vamos ficar bloqueados, né? As duas threads ficaram bloqueadas, voltamos à condição de deadlock. Então, isso é muito importante, pessoal, porque é muito fácil a gente conseguir, em alguns níveis de escala de threads e áreas recompartilhadas, chegar nessas situações de deadlock. Então, algumas soluções para deadlock. Então, primeiro, é importante escrever o código de modo a tratar os deadlocks, mesmo achando que eles não vão ocorrer. Tá? Então, mesmo que você ache ou faça todas as avaliações de lógica, é importante sempre ter as possibilidades de saída, né? E as soluções elas são de duas naturezas, né? Uma delas é o chamado Watchdog Timer. Isso aqui é muito comum em sistemas embarcados, em microcontroladores e tudo mais, onde você reporta, né, o seu estado de vivo, ou seja, eu ainda estou executando periodicamente algum tipo de variável global, algum tipo de mecanismo global. E, nesse caso, existe um timer que verifica, né, e zera essa variável global periodicamente. Então, o tempo todo, alguém está indicando que está lá vivo, ou seja, eu estou escrevendo 1 nessa variável global, e eu tenho um timer que fica monitorando os meus processos, que ele está zerando essa variável global. Caso a thread ela não tenha respondido, ou seja, verifique-se que a variável global continua em 0, então ela é terminada. Tá? Então você tem um processo externo que está monitorando a execução e a saúde, vamos dizer assim, de uma thread. Uma outra possibilidade é o uso de timeout para threads e também de mutex, ou seja, dependendo do tempo, tanto a thread pode ser encerrada ou desbloqueada, quanto o mutex pode ser, né, desbloqueado para que outras threads adquiram aquela chave periodicamente. Então tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, né, para saber se isso não vai dar um erro, por exemplo, de lógica no seu código também. Por último, após ver o mutex, nós vamos passar agora a falar um pouquinho do semáforo brevemente, né? Basicamente, o semáforo é um mecanismo mais genérico ainda do que o mutex. Então, é um mecanismo de sincronia e ele pode ser aplicado em pelo menos três situações distintas, né? Ele pode servir como exatamente o mesmo serviço do mutex, como chave única. Ele também pode servir como variável de condição, ou ele pode servir como um contador para gerenciar, por exemplo, filas de acesso. Então, diferente do mutex, o semáforo ele pode assumir um valor maior que 0. Então, toda vez que alguma thread ou processo solicitar o recurso, caso ele seja maior que 0, ele vai ser decrementado até atingir o valor 0. Somente quando ele atinge o valor 0 é que ele não pode mais fornecer o acesso, e aí a thread ou o processo que solicitou ficam bloqueadas, né? E uma outra distinção do mutex é que o semáforo ele pode ser acessado, né? Ele pode ser requisitado por um processo ou thread e pode ser liberado por outro. Então eu posso ter um fornecedor e um solicitador de serviços, né, independentes. No mutex não. Quem requisitou o recurso é que tem que devolver novamente a chave. Aqui é um resumo das principais funções e tipos, né, de semáforos. Então nós podemos ter pelo menos dois grandes tipos aqui, que são semáforos com nome e sem nome.
No caso com nome, ele cria um arquivo, né, em disco, isso pode ser compartilhado com outros processos, por exemplo. E o semáforo sem nome, ele fica ali em memória dentro do mesmo processo ou dentro dos processos filhos, né, que estão associados a ele. Então, basicamente, a ordem, né, de chamado, as funções principais para uso do semáforo são criar ou abrir um semáforo. Se for um semáforo com nome ou arquivo, você utiliza, né, a função semáforo open, sem open, ou então se for só em memória, sem init. Em seguida, para quem quer requisitar o recurso, utiliza-se a função semWait. Para disponibilizar de volta ou devolver o recurso, você pode usar o semPost. E as duas funções tryWait e getValue, né? O tryWait é simplesmente para verificar a disponibilidade daquele semáforo e o getValue é para saber o número de possibilidades na fila, caso ele seja, por exemplo, maior do que 1, 2, 10 possibilidades de valor, 10 recursos disponíveis, por exemplo. E para encerrar o uso do semáforo, no caso do semáforo com nome, você utiliza o semClose ou onLink e, no caso de memória, o semDestroy. Então nós vamos ver agora um exemplo prático. Então voltando aqui no exemplo de concorrência que nós estamos vendo nesse momento com o Mutex, né? A utilização do Mutex, por exemplo, nós criávamos o Mutex, aqui na main inicializávamos esse Mutex e depois cada uma das threads, quando queria utilizar, né, para entrar na região crítica, utilizava a função Mutex lock e unlock para pegar e devolver esse recurso, né? Se nós formos aplicar a mesma funcionalidade usando o semáforo nesse mesmo problema, né, nós vamos ver algo muito parecido, onde ao invés de criar o Mutex, nós criamos um semáforo, isso aqui é a variável do semáforo. Na main nós vamos inicializar, então aqui nós utilizamos um semáforo sem nome, então estou inicializando em memória, passando aqui a referência do ponteiro do semáforo, e aqui tem uma diferença, né? Quando nós colocamos aqui no segundo argumento o 0, eu estou dizendo que eu só vou compartilhar esse semáforo com threads, né, dentro do meu processo. Se for com 1, eu posso compartilhar com outros processos também. E aqui é o número, o valor inicial ou o número de recursos de semáforo que estão disponíveis. Se a gente quer que ele se comporte exatamente como Mutex, o número máximo, né, disponível seria 1 aqui, seria o 1 recurso disponível. Então, inicializei da mesma forma as minhas threads, né? E agora, na hora de requisitar o recurso, ao invés de utilizar o lock e unlock, eu utilizo as funções semAforoWait, semWait, para adquirir, né, ou adquirir o recurso, e depois o semPost para devolver o recurso. Então, dessa forma, nós podemos compilar e executar. Então, nós vamos, obviamente, ter o mesmo resultado, né, valor igual a 0. Agora, tirando aqui, por exemplo, se eu quiser trabalhar de outra forma, por exemplo, se eu não disponibilizar nenhum recurso no início, inicializar o semáforo inicial com 0, nesse caso, compilando e rodando, nós vamos ver que o nosso processo ele vai ficar bloqueado. Por quê? Porque nós não temos nenhum recurso a ser adquirido. Então, nesse caso, nós podemos, por exemplo, ter um timer, né, se nós formos trabalhar dessa maneira. Após a inicialização das threads, eu posso colocar aqui um contador de 5 segundos e, em seguida, eu posso utilizar um recurso para liberar o acesso do post. Então, vejam que eu tenho 0 recursos, né, disponíveis. Em seguida, depois do sleep de 5 segundos, eu vou postar um recurso de semáforo, disponibilizar um recurso de semáforo. Então agora houve, né, um atraso na execução justamente porque não havia recursos disponíveis e logo depois, vejam que foi a thread principal, ou a main, que disponibilizou esse semáforo e em seguida foi possível executar. Então esse é um exemplo muito simples de semáforo. Podemos utilizar de várias outras maneiras, não vou me aprofundar aqui nesse vídeo nessa condição, mas vocês podem utilizar, né, de várias outras maneiras, pesquisem. Isso é só uma revisão, né, desse recurso, só para lembrar a utilização de cada um dos casos.
Bem, pessoal, então recapitulando, na aula de hoje nós falamos sobre threads, falamos sobre a criação das threads, como o recurso de aguardar a execução das threads e a sincronia utilizando tanto o mutex quanto semáforos, né? Então agora foi uma breve revisão aí desses recursos que nós vamos utilizar nos próximos trabalhos. Então anotem as dúvidas e nos vemos na próxima aula.